A gente fala mais uma vez sobre a decisão do presidente Lula de vetar a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Essa medida ainda continua repercutindo bastante. Empresas, trabalhadores e parlamentares da oposição reagiram à decisão do governo. E sobre isso, a gente conversa agora com o Eduardo Pastore, que é consultor e advogado trabalhista. Doutor, bom dia. Obrigado pela presença aqui com a gente nessa edição do Jornal da Manhã. Bom domingo por aí. Bom dia. Eu que agradeço. Obrigado, Vitor. Bom dia. Doutor, para começarmos, queria que o senhor nos explicasse, até porque é um tema, de certa forma, nebuloso, né, que parece distante do nosso cotidiano, embora não seja complicado quando a gente fala em desoneração da folha de pagamento. Exatamente do que a gente está falando? Do que é que se trata esse benefício? A empresa que recebe essa isenção muda o que no expediente dela? Queria que o senhor, com toda a sua experiência como consultor, nos explicasse. Bom, na verdade, Vitor, a questão da desoneração, ela ocorre porque o sistema de trabalho no Brasil, ele tributa de uma maneira muito forte quem gera empregos. Para você ter uma ideia, hoje, você tem os encargos sociais na ordem de 102% em cima do salário nominal. Então, para todo mundo que contrata um empregado, para quem contrata um empregado pagando R$2.000, no final das contas, isso vira 4, e você tem uma carga de encargos sociais muito grande sobre a folha de pagamento. Para você ter uma ideia, Vitor, a Itália, que é um país da Europa que mais tributa, o trabalho ela tributa em 50%. Aqui nós temos no Brasil 102% de encargos sociais. É esse motivo pelo qual vem uma proposta de desoneração da folha de pagamento, para baratear, de uma certa maneira, não baratear, mas diminuir os custos para quem gera emprego, de modo que essas pessoas jurídicas que estão gerando esses empregos consigam gerar mais empregos, justamente porque ela tem uma possibilidade aí de ter uma redução de encargos sociais. O que seria essa redução dos encargos sociais? É especificamente sobre a questão previdenciária. Os encargos sociais aqui, a redução que teve desde 2011 para cá, foi em cima dos 20% sobre a folha de pagamento, que os empregadores são obrigados a recolher a título de contribuição previdenciária, para uma alíquota de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. Então, veja, essa mudança dessa alíquota e da natureza jurídica, né, antes era a folha de pagamento e receita bruta, permitiu que esses setores, são 17 setores da economia que foram exonerados ao longo desses anos todos, justamente por ter uma incidência menor de encargos sociais, pudesse, inclusive, gerar empregos. E foi isso que aconteceu, Vitor, ao longo desses 11 anos aqui. Nós tivemos aqui uma informação, nós temos já pesquisas indicando que houve uma geração de emprego na ordem de 1.700.000 pessoas, 1.000 empregados, 1.000 trabalhadores, ao longo deste período que houve a redução dos encargos sociais. O que está acontecendo agora, Vitor, é que o governo, com o veto do Lula, ele quer que volte a incidência dos encargos sociais de 102% sobre a folha de pagamento dessas empresas desses setores que foram beneficiados. O que com certeza, né, Vitor, e é isso que nos preocupa, vai gerar um impacto muito, muito negativo sobre o desemprego, principalmente em micro, pequenas e médias empresas que se beneficiam muito dos encargos sociais e que não têm capacidade econômica para concorrer como com as grandes. Essas empresas em particular, que geram muitos empregos, vão sofrer com a volta da reoneração da folha de pagamento. A não ser, Vitor, que o Congresso Nacional, que é isso que nós estamos vendo agora, o movimento da Câmara e do Senado, derrube o veto do presidente Lula. Aí você volta a ter esses 17 setores beneficiados com a redução dos encargos sociais. Roberto Mota, sua pergunta? Vamos supor que, ao invés de vetar, num outro universo paralelo, numa outra dimensão, existisse um governo brasileiro que dissesse: não, eu não só não vou vetar, como eu vou expandir essa desoneração. Tá? É possível imaginar que isso resultaria na expansão do número de empregos, aumento da atividade econômica e, no final, numa arrecadação
maior para o governo do que ele teria agora vetando essa desoneração? Olha, é possível, até porque a história que nós temos aqui, o que os últimos anos mostram para todos nós aqui, é aquilo que eu coloquei, né? Nós tivemos um efetivo crescimento dos empregos da ordem de 15,5%, ou seja, 1.700.000 pessoas, 1.700.000 empregados, novos empregos gerados justamente por conta da redução dos encargos sociais. Esses dados, inclusive, são do CAGED. Então, nós podemos entender, pelo passado recente, de que realmente, se você tiver um benefício, uma expansão da questão dos encargos sociais para outros setores, nós, em tese, teremos também uma geração mais acelerada dos empregos. E veja só que interessante também, só para terminar aqui esse raciocínio da questão econômica, o argumento que o governo usa para poder voltar aos encargos sociais são questões de constitucionalidade, dizendo que isso não poderia ser feito. Depois de 11 anos, nós temos hoje os encargos sociais sendo efetivamente aplicados. Esse argumento não se sustenta. De qualquer maneira, nós poderíamos imaginar, sim, de que uma expansão da desoneração dos encargos sociais para a folha de pagamento, nos moldes que foi feito aqui, para outros setores, não só 17, nós poderíamos entender que realmente nós teríamos, sim, novos empregos sendo criados. Pelo menos assim demonstrou essa experiência desses últimos 11 anos, onde houve realmente a desoneração da folha de pagamento. Agora, doutor, e para essas empresas, mudou também a geração de empregos? Porque essa é uma crítica que foi até repetida depois do veto do presidente Lula por aliados dele, que, claro, saíram em defesa da decisão do governo e do veto, a de que a isenção, de que a desoneração da folha, ela não gerou empregos na prática. Esse argumento procede, doutor? Não procede, porque os dados do CAGED são diferentes desse argumento. O CAGED demonstrou que entre 2018 e 2022 houve efetivamente a geração de 1.700.000 novos empregos. Ou seja, teve um crescimento da ordem de 15% nesse período dos empregos. E veja só, você tem ainda os setores, nesse contexto é importante nós refletirmos também, porque nós temos os setores que foram mais impactados por esse veto do presidente Lula, determinando a volta dos encargos sociais, são setores têxteis da construção civil, calçados, confecção, TI, que são grandes geradores de empregos e são responsáveis, inclusive, pela geração de 9 milhões de empregos formais aqui no Brasil. Ou seja, está tendo uma punição justamente para a micro, pequena e média empresa e para os setores que mais geram emprego no país, justamente esses empregos que garantem que esse trabalhador não desempregado, ele não vai usar o Bolsa Família, não vai ter que pressionar o governo de uma outra forma na hora que ele está desempregado. Ou seja, nós temos uma punição injusta para os setores que mais geraram empregos e que agora estão sendo condenados à volta dos encargos sociais, a não ser que o Congresso Nacional derrube o veto do presidente da República e nós teremos a manutenção dessa redução dos encargos sociais, que, de novo, reitero aqui, a história mostra de que é saudável, é positivo, gera empregos e é uma relação quase de causa e efeito. Você reduz a pressão, você reduz os custos do trabalho para se empregar, naturalmente você tem mais empregos. E só para terminar aqui, eu preciso fazer uma observação importante: quando o trabalhador está desempregado, que é o que vai acontecer se por acaso o Congresso, o Lula mantiver o veto dele, esse trabalhador manter o veto dele da desoneração, esse trabalhador vai usar o quê? Seguro-desemprego. Vai causar outros gastos que o governo não queria ter, que está lutando agora para reduzir, justamente por conta de uma medida que me parece aqui, esse veto do presidente Lula, um pouco, no mínimo, irracional e sem nenhuma lógica, sob o ponto de vista econômico, inclusive para um governo que está querendo gerar empregos e fomentar e aquecer a economia. Muito bem, aí a análise de Eduardo Pastore, Eduardo que é consultor e advogado trabalhista, esteve com a gente aqui no Jornal da Manhã. Obrigado, doutor, pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Bom dia. Eu que agradeço.